Quando pensamos no mundo universitário, logo imaginamos um lugar com uma superestrutura, muita animação, diversão e aprendizado. Mas aqui na Faculdade Casper Libero, além de tudo isso, temos um lado cultural muito interessante e que poucos conhecem: o teatro. Para falar sobre esse assunto, a Rádio Gazeta AM conversou com a atriz e diretora brasileira Mara Faustino, responsável pelo Grapetes, grupo de teatro formado por alunos e ex-alunos da faculdade, para compreender como o teatro está presente na vida de alguns desses futuros profissionais da comunicação. Já para entender seu surgimento, conversamos com a filha de Mara, formada em jornalismo pela Casper Libero e também atriz profissional, Fernanda Gonçalves, a idealizadora deste projeto. Fernanda, o que te levou a ter a ideia de criar um grupo de teatro aqui na Casper? Então, na verdade, a ideia não foi minha. Foi assim, quando eu entrei na faculdade, tinha um pessoal que estava querendo, um pessoal que já estava no segundo ano da faculdade, que eles estavam com essa ideia de formar um grupo de teatro. Na verdade, o CA estava propondo várias atividades culturais e uma delas era o grupo de teatro. E aí eu fui na reunião para propor que a gente tivesse uma diretora vindo de fora, profissional e tudo mais, porque o grupo que eles estavam querendo formar ainda não tinha ninguém para dirigir. E, a princípio, na verdade, eram 2 grupos. Era um grupo do pessoal da manhã e um grupo do pessoal da noite. E aí, durante o primeiro ano, nós tivemos esses 2 grupos rolando em paralelo. A partir do segundo ano do Grapetes e o meu segundo ano da faculdade, se formou um grupo só, que a gente começou a ensaiar aos sábados, que era um dia que era viável tanto para quem estudava de manhã quanto para quem estudava à noite, para quem trabalhava, enfim. Aí foi aí que começou mesmo o Grapetes, que é mais parecido com o que é hoje. E como que surgiu o nome do grupo, Grapetes? O nome foi o seguinte: a primeira peça que a gente montou, o pessoal do grupo da noite, que foi o grupo que levou mais em frente mesmo essa ideia de fazer teatro, era o Bailei na Curva, que foi a peça que foi remontada no ano passado. A gente montou pela segunda vez a peça. E uma das personagens no espetáculo, ela fala... Ela tem uma fala que é assim: o Paulo toma 2 grapetes e não me dá nenhum gole. Era essa fala dela, que grapete é um refrigerante da época, dos anos 60, anos 50, 60, 70. E a peça se passa nessa época. Ela começa em 1964 e termina em 84. Então, essa primeira parte da peça, que se passa nos anos 60, ela tem essa coisa muito da época. Tem os elementos, tem as roupas... Isso que era o mais bacana da peça. E aí, como ela falava isso dos grapetes, a gente não tinha nenhum nome pro grupo, a gente achou que, de repente, Grapetes, que era um derivado do grapete, seria um nome engraçado, um nome interessante. A gente fez uma votação e aí ficou esse nome, pra sempre, assim. Virou o nome do grupo. E de que forma que as pessoas, tanto alunos e ex-alunos da faculdade, podem participar do grupo? O grupo ele é aberto para quem quiser participar, principalmente o pessoal da faculdade. Quem vem de fora da faculdade é um pouco mais complicado. Tem pessoas que são de fora. Eu mesma já sou formada, então eu tenho que pedir autorização para entrar na faculdade. A gente já teve alunos que trancaram, que já tinham se formado, então que nem... Acho que a gente chegou a ter pessoas que nem tinham sido alunas da Casper que participaram do grupo. É possível, é legal, a gente gosta de ter ex-alunos, pessoas mais maduras, assim como a gente também gosta de ter gente que está começando agora, que traz um frescor. Tudo é legal pra gente, assim, tudo é aproveitável. Então, quem quiser participar, é aos sábados, nossos encontros, às 11 da manhã, e é aberto para todo mundo. Agora a gente vai começar a escolher o texto que a gente vai montar. Uma vez que a gente escolhe o texto, não tem como entrar no grupo, porque daí a gente fecha o elenco, são aquelas pessoas, a não ser que saia alguém do grupo, o que é péssimo pra gente, porque a gente fica morrendo de correr atrás de alguém pra substituir. Mas uma vez que a gente começa a ensaiar, normalmente não dá pra entrar mais. Mas até metade do ano, junho, julho, agosto, ainda tem como participar. É na sala do 6º andar, 11 horas da manhã, todos os sábados. E para você, Fernanda, qual que é a sensação de ver que uma ideia sua, em conjunto com o grupo, como você disse, gerou frutos e já existe há mais de 5 anos? Olha, é muito legal pensar que numa faculdade, vou ser bem sincera aqui, uma faculdade onde a gente não tem apoio para realizar essa atividade, fazendo teatro, que é uma coisa difícil, que a gente precisa de muito empenho do grupo todo, muito compromisso, muita responsabilidade.
É uma coisa muito complexa. Parece fácil, mas não é. É tudo muito complexo. Envolve um certo gasto, que não é muito grande, mas a gente tem que arcar com as despesas da produção da peça, de aluguel do teatro, figurino, tudo mais. É incrível pensar que deu certo e que o grupo já existe. Esse é o 6º ano do grupo, ininterrupto. É muito legal pensar que a gente conseguiu implementar isso na Casper, que eu até me admirava disso não existia até então. Porque é uma faculdade de comunicação, e a arte e a comunicação são 2 coisas que, na minha opinião, devem andar juntas. Ainda mais que tem rádio e TV, tem pessoas que querem trabalhar com cinema, com escrevendo. Então, acho que faltava isso mesmo na faculdade. E, pra mim, eu vejo o Grapetes como um projeto meu, não só meu e de outras pessoas, que deu certo. Pra mim, é um sucesso o Grapetes ter existido e continuar existindo até hoje, pessoas se interessarem, e quando no final do ano a gente apresenta, o pessoal assiste e gosta, e isso gera comentários e gera uma movimentação, e tem gente que se interessa em participar no outro ano. Pô, pra mim isso é maravilhoso, assim, de verdade mesmo. Fernanda, você acredita que o fato de ser filha de atores conhecidos no ramo artístico nacional influencia de alguma forma seus trabalhos no teatro? Como? Eu acho que influencia porque eu nasci já nesse meio. Desde que eu me conheço por gente, eu tô envolvida com isso, né? Eu respiro isso desde sempre. Mesmo antes de querer ser atriz, a minha vida, o teatro era 100% parte da minha vida. Porque meu pai também era ator, também dirigia, escrevia. Então, tudo que eles iam fazer, eu acompanhava. Iam fazer leitura, eu ia junto. Iam fazer peça, viajavam com peça, ensaiavam. Às vezes até filmagem de cinema, de comercial, as coisas, eu ia junto. Então, pra mim, não teve um momento da minha vida que eu entrei em contato com o teatro. Eu sempre estive em contato com isso. As pessoas que eu conheci, os amigos dos meus pais, que a gente sempre conviveu muito. O pessoal de teatro tem muito costume de se reunir, de jantar junto. E eu sempre fiz parte disso. Então, eu acho que nesse sentido influencia sim, porque eu já tinha um conhecimento da realidade desse meio, desse ramo. Eu já conhecia o ramo muito bem. É claro que quando eu resolvi que eu ia ser atriz profissional, eu comecei a sentir na pele coisas que eu não sentia até então. Que é uma profissão muito difícil, você tem que batalhar muito, você passa por muita rejeição, mexe muito com o seu ego. É claro que eu já sabia que era assim, porque eu via isso acontecendo. Mas quando acontece com você, é diferente. A gente leva muita crítica, a gente se sente muito frustrado. Por outro lado, tem um lado muito legal também, que é quando você consegue realizar um trabalho, que aí, às vezes, demora, você tem que ensaiar muito e não consegue. Aí, depois de muita dificuldade, o negócio rola. Tudo isso, só quem passa por isso, só quem sente, sabe exatamente como é essa sensação. Mas eu acho que sim, que me influenciou. Agora, eu não sei até que ponto isso influenciou a minha escolha. Porque durante muito tempo eu não queria ser atriz. Eu acho que no fundo eu queria já, mas eu acho que eu rejeitava isso porque eu tinha medo de todas as dificuldades, de ter que passar por todos esses sentimentos conflitantes que tem a ver com essa profissão e tal. Então eu acho que eu ficava um pouco com medo de assumir que eu queria trabalhar com isso também. Mas a partir do momento que eu assumi, eu acho que talvez o fato de eu ser filha de pessoas desse meio, que trabalham com teatro, com cinema, pode ser que isso signifique que eu realmente queira ser atriz. Porque eu acho que se eu não tivesse tanto contato assim, ia ser um pouco mais fácil eu me iludir, achar que minha carreira vai ser maravilhosa, e vai ser tudo muito fácil, glamour e tal. E não, eu já entrei já sabendo qual é que era. Então é como se eu assinasse uma carta lá dizendo, você sabe que vai ser difícil, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ter que passar por muita coisa, estudar muito, passar por muita frustração. É isso que você quer? Então acho que eu entrei já no meio sabendo o que me esperava. Você tem uma participação ativa no Grapetes, auxiliando a Mari em diversas ocasiões e até conduzindo o grupo em alguns momentos. Eu gostaria de saber para você como é essa parceria. Então, eu comecei a fazer esse trabalho como assistente de uma forma mais consistente mesmo esse ano. Eu ia fazer no ano passado, mas acabei não conseguindo porque eu estava fazendo uma outra coisa aos sábados de manhã, que eu não podia ir nos ensaios, então acabei não participando tanto. Esse ano eu comecei a participar mais ativamente mesmo do grupo, como um compromisso mesmo, tô lá todos os sábados.
Por um lado, é legal porque eu e ela, a gente tem uma linguagem parecida. Até porque eu aprendi teatro com os meus pais. Então, muito do que eu sei, acho que quase tudo do que eu aprendi até hoje, veio deles. Que é a mesma linguagem. Por outro lado, às vezes é um pouco conflitante, porque depois que eu comecei depois que eu virei atriz profissional, fui estudar em outros lugares, fui trabalhar com outras pessoas, e aí acabei também criando a minha linguagem, que nem sempre é a mesma dela, da minha mãe e tal. Mas acho que, de modo geral, é boa, porque às vezes eu coloco coisas que ela não colocaria, ela coloca coisas que eu não colocaria, e aí isso vai, acho que ajuda, sabe? Porque as duas pessoas, quando você tem mais de um diretor, às vezes, até pra quem tá sendo dirigido, às vezes fica um pouco confuso, porque às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, mas acho que sempre ajuda, porque é mais uma pessoa com mais experiência, com mais coisas, mais elementos, coisas diferentes, então eu acho que tem sido bom até então. Vamos ver quando começar a ensaiar a peça, mas até agora acho que tá sendo interessante. E existe algum tipo de sonho, de objetivo, de meta que você gostaria que o Grapetes alcançasse desde quando surgiu a ideia do grupo e que ainda não realizou? Qual? Quando a gente estava ainda bem no começo do grupo, acho que no primeiro, no segundo ano, a gente pensou em talvez fazer uma espécie de uma mostra com outros grupos de faculdade, daqui de São Paulo, ou até, de repente, de outros estados, enfim. Porque a gente sabe que existem alguns grupos de faculdade, grupos universitários de teatro, e a ideia era que a gente pudesse trocar com outros grupos, divulgar mais o nosso trabalho, até gerar um desejo de fazer coisas melhores, sabe? Estimular isso, até não no sentido de uma competição, mas de ter algo cada vez mais interessante para mostrar para outras pessoas. Fazer esse intercâmbio mesmo com outros grupos. Eu acho que são coisas que são possíveis e que eu acho que seria muito legal e que eu gostaria de participar, e seria muito bacana se a gente conseguisse realizar isso. Essa foi a primeira parte do nosso especial sobre teatro na Casper. E para ouvir a matéria na íntegra, acesse nosso site www.gazetam.com. Gabriel Nascimento para a Rádio Gazeta M.